Bora, bora, time do Sports Kids Teens! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No tema de hoje eu vou falar da escolha do esporte na infância. Se você é pai, se você é um profissional que está envolvido com esporte, é importante a gente entender como escolher adequadamente o esporte quando a criança pretende iniciar a sua prática esportiva. Você tem alguma dúvida em relação a como escolher ou qual esporte deve escolher? Se você tem essa dúvida, fique conosco depois da vinheta. Olá, sou Rafael Ferreira, eu sou fisioterapeuta esportivo, eu sou mestre em educação física e o tema da nossa aula é o esporte na infância. Se você acha relevante essa temática, se você acha importante a gente discutir isto, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu gostei no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa alguma sugestão, deixa alguma crítica, é sempre importante. Ative o sininho para as notificações de novos vídeos. Antes da gente abordar especificamente qual é o esporte que a gente deve escolher na infância, ou em qual faixa etária, em qual idade a criança deve começar a praticar esse esporte, a gente tem que entender que existem três tipos de esportes. Em 1978, a Unesco ela regulamentou através de uma carta internacional três tipos de esportes. Nós temos um esporte chamado de educacional, que é aquele esporte que deve ser praticado no ambiente da escola, seja a escola formal ou as escolinhas de esportes, que a gente conhece bastante. Esse esporte, obviamente, ele deve ser praticado por crianças e adolescentes, mas a principal característica desse esporte é que ele tem que estar aliado ao desenvolvimento neuropsicomotor. O que significa isso? Que através da prática esportiva nós estaremos promovendo um desenvolvimento neuropsicomotor na criança e também no adolescente. No outro extremo, nós temos o esporte chamado de rendimento. Como o próprio nome já diz, o que a gente espera desse esporte é que haja o máximo de rendimento. Nesse esporte de rendimento, que é o esporte que a gente visualiza na TV, nos jornais, na rádio, é o esporte que está vinculado à mídia, é um esporte que geralmente ele é profissional, o atleta ele recebe dinheiro para isto, ele tem um caráter competitivo. Esse esporte ele é elitista, poucos atletas irão atingir o esporte de rendimento. Mas o esporte educacional não deve ter esse caráter de seleção. No esporte educacional, a gente deve justamente pensar no contrário. Quanto mais crianças estiverem praticando o esporte, melhor. No momento que a criança inicia na prática do esporte, a gente não deve se preocupar se ela vai ser um atleta de competição, um atleta de rendimento ou não. Eu lembro sempre de uma história, eu quando era criança, eu comecei a gostar do esporte por influência do meu pai. O meu pai gostava de futebol. E nós no Brasil, a grande maioria das crianças acabam tendo como primeiro presente uma bola, ou um dos primeiros esportes a ser praticado, o futebol, seja meninos ou sejam as meninas. Então, o pai, a mãe, o seu ambiente familiar, o seu ambiente de convívio social, ele vai influenciar na escolha desse esporte. Só que, diferentemente do que alguns ainda acreditam ou ainda fazem, a escolha deve ser da criança. A gente viveu um ano olímpico. E o esporte que está na mídia, o esporte de rendimento, ele tem esse caráter de atrair a criança para a prática esportiva. O esporte de rendimento, o esporte de competição profissional, ele tem que ser um motivador, um inspirador para a criança querer o esporte. Mas não necessariamente aquele esporte que a criança inicia, ela precisa passar toda a sua infância e chegar na adolescência praticando esse esporte.
E aí tem que ter o feeling do pai e também dos educadores e profissionais de saúde e entender quando essa criança não está gostando mais do esporte. Nós vamos falar mais adiante em outro capítulo, em outro vídeo, sinais que a criança está demonstrando que já apresentam uma tendência de abandono da prática esportiva. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Apesar do nome ser esporte de competição, não significa que a gente deva evitar ou eliminar a competição da criança e na adolescência. A criança e o adolescente, na infância e na adolescência, ela também deve aprender a competir. Ora bolas, nós fomos, né, o espermatozoide vencedor. Só que um detalhe importante, essa competição ela tem que ser saudável, ela tem que estimular a relação social e a relação emocional da criança com outras crianças. A gente não deve utilizar a competição para estimular o ódio, para estimular a ganância, para estimular apenas a vitória. A gente não deve utilizar a competição com este viés. Mas competir é benéfico sim. A criança deve aprender a competir. A criança não vai iniciar a competição somente no esporte de rendimento. O que muda é que no esporte de rendimento, a criança vai competir em busca de vitórias, em busca de medalhas, em busca de títulos. A gente usa sempre como exemplo, e nos anos olímpicos isso é muito comum, os Estados Unidos como parâmetro. Porque lá na escola a gente tem muita prática esportiva e por isso que eles têm mais atletas competitivos e por isso que eles têm mais medalhas. Apesar de que há realmente essa associação de fatores, a gente não pode dizer que isso seja a causa, que isso esteja levando a um melhor rendimento dos Estados Unidos, por exemplo, nas Olimpíadas. A gente tem que usar o exemplo de países como Estados Unidos, Canadá e outros países desenvolvidos para que a gente massifique a prática esportiva dentro do ambiente escolar. Então, o meu recado é este. Não se preocupe se a criança vai começar fazendo natação, vai fazendo judô, vai fazer futebol, vai fazer vôlei, enfim. O importante é que ela se sinta estimulada e ela sinta gosto em estar praticando o esporte. Rafael Nadal é um tenista muito famoso, deve todo mundo aqui conhecer. O tio dele buscava ele na quadra de futebol para treinar o tênis, quando ele já estava iniciando a fase de esporte de rendimento. Ou seja, ele se descobriu como tenista já muito próximo da fase competitiva, da fase onde ele deveria realmente ser estimulado ao esporte de rendimento. Ele não nasceu tenista, ele não nasceu gostando do tênis, apesar de que o contexto familiar e o contexto social dele permitia isto. Então, deixem a criança livre dentro desse contexto. Deixe a criança gostar primeiro do esporte para depois ela pensar em escolher qual é esse esporte. Existe uma sequência lógica de eventos que deve ocorrer. A prática esportiva ela deve iniciar ali em torno de 6, 7 anos de idade. Até ali, a gente deve pensar num caráter mais de recreação. A criança está utilizando alguns recursos do esporte para fazer recreação, para brincar, para se divertir. Quando a criança inicia na prática esportiva, esse esporte tem que ter esse caráter também ainda de diversão, porque a criança precisa gostar. Então o esporte precisa primeiro ter essa preocupação. A criança deve gostar do que faz. E é ela que tem que decidir o que gosta. Não sou eu o pai, não sou eu o educador, não sou eu o profissional da saúde que vou dizer o que ela gosta. É ela que gosta. E a gente sabe que as crianças hoje em dia, elas têm muita certeza do que gostam cada vez mais cedo. Então, a gente tem que ser presente neste momento da infância para monitorar este gosto e incentivar a criança a escolher o seu esporte. E à medida que a criança vai se tornando mais apta, vai maturando, vai ficar mais hábil em algum aspecto motor, a gente pode começar a pensar a levar essa criança para o esporte de rendimento.
Existem esportes de rendimento que permitem o início da competição mais profissional de forma mais precoce, em torno de 10, 12 anos. A gente viu aí há pouco tempo a Raíssa, a nossa fadinha, que já muito cedo já tinha títulos de competições internacionais com skate. O skate, a patinação artística, ela permite, a própria ginástica permitem que a competição inicie mais precocemente. Os esportes coletivos, num geral, eles vão iniciar, ou eles deveriam iniciar o seu caráter mais competitivo apenas aos 15 anos de idade, onde a criança já estava, ou na verdade já o adolescente, num processo de maturação. Já tem uma condição emocional e uma condição motora de suportar a pressão e as exigências do próprio esporte de rendimento, as rotinas de um esporte de rendimento. Então existe uma sequência, uma evolução. À medida que a criança vai continuando na prática esportiva, nós vamos diminuindo o caráter do esporte mais educacional, aquele caráter de usar o esporte como ferramenta de aprendizagem, e vamos entrando no esporte de competição, realmente competição, e de rendimento. A criança precisa estar pronta para render. Então, pai, familiar, educador, profissional da área da saúde, seja um aliado. Venha para o nosso time do Esportes Kids Teens. Se você concorda, se você discorda, se você tem mais algo a acrescentar com o que a gente comentou na aula de hoje, coloque aqui nos comentários. Então, em vez de a gente pensar exatamente qual o esporte, qual modalidade esportiva o meu filho, a criança deve começar, a gente deve se preocupar. Será que o esporte está dentro de um caráter educacional no momento da iniciação esportiva? Cobre isso do professor, cobre isso do colega, seja um divulgador dessa ideia. Conto com vocês. E na próxima semana, mais uma discussão em relação ao esporte na infância e na adolescência. Bora lá, time dos Esportes Kids Teens. Até a próxima!